Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quinta-feira, dia 24/11 de 2022. Dia de estreia da nossa seleção na Copa, então eu vou seguir nas metáforas futebolísticas. Até o craque perde, pessoal. Eu não estou falando do menino Ney, mas desse aqui que vos fala. Eu preciso fazer uma correção no que eu falei ontem sobre o tamanho da queda da Petro, porque aqui nós prezamos pela qualidade da informação. Realmente, terça-feira não foi um dia positivo para ela, mas eu fui pego na velha pegadinha dos pagamentos de dividendos, que eu precisava ter ajustado no preço de fechamento para fazer a conta certa. Ex-dividendos, a verdadeira queda da Petro 4 foi de 0,4%. Falando de coisa boa agora, no geral o mercado gostou da ata do Fed ontem. De fato, o recado geral foi muito parecido com o que o Powell já tinha falado semanas atrás, em linha com a minha expectativa. Só que alguns detalhes foram suficientes para a turma embarcar num bom humor lá fora. Aliás, faz um tempo que a minha sensação é que os investidores lá de fora estavam procurando motivos para ir para as compras. Os diretores do Fed confirmaram a inclinação deles de subir 0,50 na reunião de dezembro, depois de 4 movimentos consecutivos de altas de 0,75, e, mais interessante, o documento diz que uma maioria substancial julga apropriado diminuir esse ritmo de alta. Isso o Powell falou lá atrás, só que agora a gente tem uma noção do grau de consenso disso dentro daqueles que decidem, né? E a palavra que eles usaram foi maioria substancial. O contraponto do Powell naquela época, para segurar os mercados com essa sinalização mais soft, foi dizer que, no entanto, o juro terminal desse ciclo seria maior do que ele esperava antes. Isso também é verdade para vários participantes do comitê que decidem os juros, mas aí entra aquela busca do mercado por pelos em ovos. Vários participantes, que é a expressão que eles usaram, é numericamente menor do que maioria substancial, certo? Então tem mais consenso que eles têm que tirar o pé na alta de juros, só que menos consenso de que a taxa final precisa ser maior. Não é grandes coisas, mas fez o mercado reduzir marginalmente o pico dos juros básicos precificados na curva futura americana. Isso acaba conversando com um daqueles meus grandes temas para 2023, quando eu digo que o teto dos juros globais pode não estar muito longe no tempo, o que é uma boa notícia para mercados. Juros e dólar para baixo lá fora, bolsas para cima, isso foi o que a gente viu ontem. Só que aqui no Brasil os movimentos foram mais tímidos na bolsa e no câmbio e bem piores nos juros. O real à vista fechou com leve melhora depois da sessão bem volátil, mais cedo a moeda chegou a testar os 5,41 e o Ibovespa caiu 0,2%. Só que as taxas dos DIs, os juros futuros, dispararam mais de 30 pontos na B3 a partir ali do janeiro 25. Nas idas e vindas da PEC de transição, as falas dos membros do novo governo continuam insistindo em pelo menos 175 bilhões de reais para atender o Bolsa Família fora do teto e com prazo de 4 anos para isso. Mas ainda não desataram os nós com o Congresso. E diante da aparente falta de consenso, o relator do orçamento do ano que vem, o Marcelo Castro, adiou a sua apresentação da PEC, que aconteceria ontem. Ao mesmo tempo, com o fortalecimento da sua reeleição, o Arthur Lira cogita limitar o estouro a 100 bi de reais, segundo o pessoal do Jota, enquanto o governo eleito estuda um plano B via MP, medida provisória, a ser editada com força de lei no início do mandato do ano que vem, para conseguir pagar os R$600 de Auxílio Brasil fora do teto. Ponto para a narrativa do contraponto do novo Congresso ao novo governo. Só que no caso dos juros aqui, para além desse vai e vem da PEC, entrou mais uma vez o presidente do BC, o Campos Neto, alertando sobre a possível resposta da Selic nesse ambiente. Nas palavras dele, eu não posso especular sobre o que será o novo arcabouço fiscal, mas as taxas longas estão super sensíveis à trajetória da dívida brasileira. E ainda acrescentou que é importante olhar o que vai sair do Congresso, e faz parte da função de reação do BC.
Ou seja, se o fiscal for muito expansionista, os juros podem subir. Ele manteve, então, a preocupação de passar a mensagem de que vai persistir na tarefa de levar a inflação à meta. E aí, como bem disse o Gustavo Ferreira, do Valor Invest, o Campos Neto choveu no molhado, mas nem por isso deixou de fazer água. De fato, o pico da Selic, precificada para o ano que vem, já chegou a pouco mais de 15%, que bateria ali mais ou menos em agosto de 2023, contra os atuais 13,75% ao ano. Se a gente pegar o fechamento do mês passado, nesse mesmo agosto de 2023, o mercado precificava uma taxa de 12,45%. Ou seja, ao invés de um corte de 1,25%, agora o mercado espera uma alta de 1,25%, arredondando mais ou menos. Bom, e o destaque do dia com o IPCA 15 desse mês, que sai agora às 9 horas. A gente aqui no Original espera 0,60% contra 0,55% do mercado. De qualquer forma, parece que os detalhes qualitativos do número podem ser melhores do que o número em si aparenta ser, né, se a gente estiver correto. Vamos ver. E para finalizar, nesse episódio número 70 do Diário, minha torcida é que a nossa seleção repita a Copa de 70 e estreie com um belo resultado contra um time do leste europeu também. Lá naquela época foi 4-1 sobre a Tchecoslováquia. Mas sem zicar, né, turma? Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.